Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre um livro bastante importante para a gente compreender o islamismo mais adiante. Nós já falamos aqui sobre o judaísmo, o hinduísmo, o budismo e o cristianismo, né? E agora a gente vai entrar no islamismo. Não que o objetivo desse canal seja falar sobre religiões em si, mas muito do que se produziu de literatura na humanidade tem a ver com religião, né? Então é importante a gente passar por isso. E nesse vídeo nós vamos conhecer o livro Os Poemas Suspensos. Os poemas suspensos foram poemas geralmente curtos, né, que eram transmitidos oralmente. Eles falavam sobre coisas simples, né, como a vida no deserto, os animais, as mulheres e a sociedade em que viviam, né, esses homens. Esses poemas, né, eles foram escritos por volta do século 6, 7. Então são obras escritas no Oriente Médio antes do islamismo. São obras, né, chamadas pré-islâmicas. Mas conta a história, né, que esses poemas eram tão bonitos que um dia alguém decidiu escrever em papel dourado esses poemas e pendurar no que antigamente já era conhecido como um templo sagrado, né, a Kaaba. Naquela época existiam vários lugares com esse nome para onde as pessoas peregrinavam e prestavam serviços religiosos, né? Assim, esses poemas eles ficaram cada vez mais famosos por sua beleza, né, por sua melodia e por falar da vida comum das pessoas, né? Os poemas suspensos, em árabe, eles recebem o nome de Al-Mu'allaqat. E além de outros dois poemas, né, junto com esses outros dois poemas, obras mais complexas, eles formam uma grande epopeia árabe, né? Mas essa versão aqui é uma versão mais curta de poemas selecionados por Alberto Musa. Eles são considerados uma epopeia justamente por sua beleza, né? Assim como as epopeias gregas de Homero. Claro que o formato desses poemas é muito diferente do que nós conhecemos no Ocidente, mas não deixa de ser importante. E por isso, hoje eu quero ler um poema desses com vocês. Eu vou ler com vocês o segundo poema desse livro, né, que teria sido escrito por Abid, filho de Al-Abras. Então são 45 versos, tá? É mais curto esse, mas em média eles têm entre 60 e 80 versos, alguns chegam até 100. Deserto e abandonado está Malyub e Al-Kutabiat e Al-Danub, e Hakiz e Tualiabit, e Da Firkain e Al-Kalib, e Arda e Kafá e Birim, lugares onde nada existe, em que não há ninguém. Animais selvagens passaram a fazer o papel das pessoas. A natureza das coisas tem mudado. Lugares herdados pela morte, depois que os homens foram combatidos, ora sendo mortos, ora morrendo. E quanta vergonha para aquele que envelhece. Tuas lágrimas correm soltas como camelas disparadas. Teus olhos são um odre surrado, e frouxo ou fonte de água corrente à flor da terra, regando tudo, ou chuva que corre nos desfiladeiros. Ou riacho, cuja torrente brota das entranhas do vale e se derrama pelo seu ventre. Ou arroio sob a sombra das palmeiras, cujo fluxo roja de sob a terra. Desejas, mas como podes tu te comportares como jovem se cabelos brancos já te amedrontam? Se ela se transformou, se o povo dela se mudou, então não há nada de original, nem de maravilhoso. E nem se o território está deserto e nele ressurgem a seca e a aridez. Quem ganha um bem irá perdê-lo. Quem tem esperança está sempre iludido. Quem tem camelos irá deixá-los como herança. Quem conquista um butim será depois saqueado. Quem se ausenta regressa, mas quem se ausenta para ver a morte não regressa nunca. Ter útero é o mesmo que ser estéril. Saquear é o mesmo que ser pilhado. Vive, então, como quiseres. Os jovens também ficam velhos, os astutos também são burlados. Ninguém dá conselho a quem o tempo é incapaz de aconselhar. Inútil é quem tem a razão exausta. Salvo o caráter de um coração, quanta coisa boa não se torna detestável. Faça parte do povo do lugar onde habitar e nunca diga, sou estrangeiro. Pois, às vezes, estranhos vivem juntos e parentes isolados. Quem busca o homem é rechaçado. Quem pede a Alá não se decepciona. Quem suspeita da honestidade dos outros faz da própria vida um martírio. Quantas vezes fui a um poço de águas corruptas por caminhos ermos e aterradores, vendo penas de pomba espalhadas pela margem, o coração tremendo de terror.
Cruzei cauteloso esse caminho uma manhã e meu companheiro era uma camela troncuda, trotadora. Veloz como um burro, de vértebras rijas, córcova alta como duna de areia. A segunda dentição tinha substituído a primeira. Tinha mais de 3 anos, mas não chegara aos 17. Era como um desses asnos dos matagais, preto e branco, com cicatrizes sobre o dorso. Ou como um touro velho, que escarva os pastos de Rucama, envolto dos vendavais que vêm do norte. Mas isso é já passado. Agora me vejo sobre uma égua alta e robusta, de compleição perfeita para a carreira, a crina repartida sobre o rosto, o pelo azeitonado, veias que não se dilatam, de rédeas úmidas fáceis de conduzir. Como uma águia rapace, em cujo ninho corações se empilham, e que passou a noite sobre um marco de pedra, sem poder comer de tanta sede, como a beduína nobre que perdeu os filhos. Então despertou numa manhã fria, quando o gelo se desprendia da plumagem, e imediatamente distinguiu um feneco na estepe erma e árida, e sacudiu as penas, e num átimo se aprumou, pronta para voar. O feneco, pressentindo o ataque, com as pálpebras pelo avesso, tentou escapar, coleante sobre a terra. Mas a águia bateu rapidamente as asas na sua direção, precisa e veloz. Ele levantou a cauda, apavorado com o rumor do voo, como a presa diante do chacal. Mas ela o colheu e deu com ele violentamente contra o solo, enquanto se debatia. E deu com ele novamente, e lhe esfregou o rosto na aspereza da terra. E ele uivou, as garras dela no seu flanco, até que o peito inexoravelmente fosse perfurado. Então, nessa versão a gente tem bastante notas, né, de rodapé. Vou mostrar aqui para vocês, muitas notas de rodapé, para explicar o contexto, explicar esses lugares que eles mencionam ao longo da poesia. Mas, pelo que eu entendi, são poemas selecionados pelo Alberto Mussa, né? Então não é tudo completo aqui, mas isso já é suficiente para a gente conhecer, né? Porque no início do texto tem uma introdução muito riquíssima sobre as origens dos poemas, né? O formato que eles foram escritos, entre outras coisas, tá? Como sempre, eu vou deixar o link para compra desse livro na descrição aqui embaixo. Fiquem à vontade para comprar, porque é realmente um poema bastante interessante, né? Uma obra muito interessante. E como sempre, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo para saber se vocês estão realmente gostando do conteúdo, tá bom? Até mais!